Na segunda parte, a gente vai abordar o resto da estrutura, a gente vai entender o que é necessário aqui nesse Blur Activity, nesse Blur Fragment, aqui nessa View. A gente vai olhar os componentes envolvidos, como o View Model, o Work Manager e os workers em si. A gente vai ver um worker que trabalha com pré-requisito, ou seja, com uma condição, que é a famosa constraint. A gente vai ver também um pouquinho de notificações, que ele vai disparar para a gente. E a gente vai ver também o Live Data, ou seja, quando o módulo fica escutando mudanças, né, que podem acontecer no ciclo de vida assim da aplicação, e esse ciclo de vida aqui vai estar ligado aqui ao Work Manager. O Work Manager vai disponibilizar para a gente um Live Data, a gente vai observar esse Live Data e à medida que os workers vão progredindo, a gente vai pegando as mudanças e escutando elas, e dependendo do que a gente recebe como retorno, a gente faz uma coisa ou outra, certo? Vai ser muito legal também. Se eu começasse apenas a entrar nessa classe aqui e explicar o que é que ela tem e como as coisas funcionam, eu ia estar dando muita informação para vocês com pouco contexto. Então, para que isso não aconteça, vamos dar uma olhadinha aqui nas outras classes envolvidas que estão contempladas lá no CodeLab, que você vai poder acompanhar. Se você se interessar, você pode ir acompanhando aqui, ó, passo a passo. Cada vez que você clica aqui, ele fala o que é que ele vai criando, por que ele vai criando, coisa e tal. Só que eu acho que isso é mais tarefinha de casa, isso é uma coisa que não precisa de um tutor, de alguém explicando esse tipo de coisa, porque você pode ler aqui. Eu acho que o mais interessante é eu explicar os detalhes para vocês, os conceitos por trás disso. Então, voltando aqui para o código, antes de eu entrar no detalhe aqui desse Blur Fragment, vamos olhar o View Model, vamos olhar os nossos workers e as constantes que foram definidas e as utilidades. Vou começar pela utilidade, que é o seguinte: dentro dessa classe de utils aqui, que eu também peguei lá do CodeLab, a gente vai perceber o seguinte, que ele tem aqui, ó, um método utilitário para criar notificações, que a gente também já viu nas aulas anteriores. Vou deixar os cards por aqui que você pode acompanhar também, mas não já deve ser novidade se você vem acompanhando aqui o canal. Tem um método para fazer a thread, no caso, tarefinha em background, parar por um momento enquanto alguma coisa está acontecendo, algum processo está rolando. E aqui a gente tem a função de blur em si, que é onde ela pega depois da nossa seleção lá e aplica o blur de acordo com o nível que a gente selecionou, o nível de blur que a gente quis. E por fim, ela tem também aqui, ó, um método utilitário para escrever também lá no HD externo, que a gente precisou das permissões na view anterior, né, onde a gente diz que ele pode escrever e pode ler dele. Isso aqui ele está usando para fazer isso aí. Esses métodos eu tirei também lá do CodeLab, então é uma coisa que você não precisa se preocupar, e depois vai estar lá disponível no GitHub e você pode baixar para você também. Ele também define algumas constantes, que são essas aqui, ó. Ele coloca aqui o View Channel, o Notification Channel, que a gente viu também no vídeo anterior, porque isso é necessário. Tem constantes relacionadas aqui, ó, ao ID da notificação, que a gente também viu no vídeo anterior. E aqui algumas coisas como identificadores para quando a gente estiver passando alguma informação como bundle, né, para lá e para cá, para que a gente saiba como a gente vai buscar isso aí de novo, que a gente vai solicitar essa informação, então ele precisa de um ID, né, porque é um par de chave-valor, né? Então para isso ele precisa disso aí. Dito isso, a gente tem também os nossos workers, né, que vão ser as tarefinhas em background, em segundo plano, que vão ser responsáveis por resolver aquelas três coisas que a gente viu aqui no nosso gráficozinho, voltando aqui para lá, que vão ser esses carinhas aqui. Mas a gente tem também o nosso View Model aqui, que é o cara meio que contempla a lógica, né? Ele fica dentro do Blur Fragment, e o Blur Fragment faz delegação a ele, diz, ó, pega o View Model e dispara essas coisas aqui. E o nosso View Model, ele se apresenta assim, ó, o que é que ele tem. Dá uma olhadinha nele aqui também, deixando as letrinhas bem grandes para vocês poderem acompanhar, bem legal assim, para quem está aí do outro lado da telinha. A gente tem a URI, né? A gente tem o endereço onde a gente vai escrever esse cara, a gente tem um Work Manager aqui, que a gente pega a instância dele, e a gente tem um Live Data, que também já é uma coisa, um novo conceito que a gente está vendo aqui, que a gente usa para observar dados. E esse Live Data está dentro aqui do nosso View Model. Qual é a função principal do View Model que eu entendi aqui nesse CodeLab, certo? Eu interpretei isso assim da seguinte maneira, que o modelo aqui, o View Model, ele retém as informações e faz mediação entre os workers,
observando os estados de cada worker através do Work Manager, adquirindo uma instância do Live Data, que é o que a gente faz aqui, ó. Nesse construtor aqui, a gente chega através do Work Manager, diz um Get Instance Info by Tag, né? Quando a gente passa assim uma identidade, a gente diz aqui, ó, eu quero o Live Data desse cara aqui com essa identidade. Crio esse cara aqui, e esse cara aqui eu vou usar para observar os estados à medida que eles vão mudando. Criei um método aqui também para cancelar qualquer tipo de tarefinha, se eu quiser. Ó, eu dou aqui ó, um Cancel Work, e aí eu, com o Work Manager, é o mediador, tá vendo? Ele está presente em tudo que é lugar. E eu digo a ele aqui, ó, cancela aqui a minha tarefa passando esse ID aqui da tarefa, que está definido nas constantes, né, que a gente acabou de ver agora há pouco. Esse método aqui, ele cria as informações, o input, para cada worker, né? Então você vê aqui ó, que ele vai aqui com o data builder, pega a URI e passa a URI como chave valor, né? Por isso que a gente precisa daquelas constantes lá, e passa ele por aqui, ó, pro cara. E quando ele dá build aqui, ele cria esse carinha aqui e retorna o data para o nosso worker. Essa função aqui é a função de blur em si, onde ele vai aplicar o blur, dependendo da nossa seleção lá. Quando a gente chegar na nossa view, a gente vai ver que ela tem 3 níveis de blur, né, que a gente pode escolher. Após a seleção da imagem da primeira view, que é passada para a segunda, a imagem aparece lá, e aí aparece 3 opções de blur, e aí depois a gente pode startar lá a função de blur. A função de blur, o que é que ela faz? É agora que ela vai criar os nossos 3 workers que a gente vê aqui, ó. Ela vai criar esses 3 carinhas aqui. Um deles vai ter até uma condição, um pré-requisito, que é a famosa constraint, né? Que a gente vai dar uma olhadinha nisso aí também. Então vamos dar uma olhada aqui. Continuando, no primeiro passo a gente cria um worker que vai fazer o clean, né? Que vai limpar dados anteriores. É um worker que tem uma função única, ele é rodado uma única vez, ou one time worker, e é o cleanup worker. A gente já entra nele para dar uma olhadinha nele. Na sequência, a gente vai olhar qual foi o nível de blur que a gente definiu, e aí, se a gente definiu nível 2, 3 ou 1, ele vai rodar esse blur várias vezes em cima da mesma imagem, e é o que ele faz aqui, usando, ó, ele cria aqui ó, o carinha, o blur worker, que vai aplicar literalmente o blur e vai rodar tantas vezes necessário for. Já no terceiro, ele vai fazer o seguinte, ó, ele só vai rodar esse carinha se essa condição, esse pré-requisito for atendido. No caso, o celular tem que estar em modo de recarga, né? Tem que estar conectado com o PC ou na tomada, e ele entender que ele está carregando, que ele tem power lá ligado. E aí ele vai criar esse novo cara aqui, que é o cara que vai salvar a imagem após o blur. E aí ó, ele passa essa constante aqui, essa condição, né? Vamos dizer assim, ele passa essa condição aqui e diz, ó, se essa condição for atendida, eu posso salvar esse cara. E é o que ele faz. No finalzinho aqui, ele dá o continuation, then save. E aí, no final das contas, ele enfileira tudinho. Ele coloca primeiro limpar, depois fazer o blur, aplicar o blur e depois salvar a imagem. E quando ele chama esse método aqui, continuation em queue, ele enfileirou tudinho e startou o processo. É isso que acontece aqui na prática. Esses outros métodos aqui são métodos utilitários para verificar se a URI é nula ou não, para setar a URI no modelo, para ele ficar com aquilo salvo, e aqui ó, para setar também a URI de output, que vai ser a URI onde ele vai salvar a imagem após o blur, certo? Só está faltando agora a gente dar uma olhada nos nossos workers em si, para a gente ter todo o contexto necessário para a gente realmente dar um pulo lá no nosso blur fragment, na nossa view, e aí entender passo a passo o que é que vai acontecer lá. A gente definiu aqui todos os 3, não foi? Um atrás do outro, enfileirou eles, e eu falei que a gente ia dar uma olhada em cada um deles um por um. Vamos dar uma olhada primeiro no cleanup worker. O que é importante salientar aqui, ó? É importante salientar que cada worker tem que estender desse carinha aqui, dessa classe worker, e aí ele impõe um método para a gente, que é o doWork, e dentro do doWork, que ele retorna aqui ó, um resultado para a gente faz o que a gente tem que fazer e dá o resultado para a pessoa que está esperando esse resultado, né? No caso, aquele cara que implementou esse carinha aqui vai receber o resultado, que o resultado vem em forma de sucesso ou falha, certo?
Então vamos lá. O que é que a gente faz aqui nesse cleanup? Esse cleanup ele limpa os arquivos anteriores antes de executar a próxima tarefa. Algo super simples. O que é que ele faz? Ele chega aqui, ó, usando aquele método utilitário que a gente viu no Worker Utils. Ele vai criar uma notificação dizendo para o usuário, ó, eu estou limpando aqui as coisas, aguardei um momentinho, mas vai aparecer lá a notificação para o cara. E aí ele usa também o método sleep e tardeia isso aí em 3 segundinhos. Ele diz aí, enquanto ele vai ficar aparecendo ali 3 segundos é o tempo que eu limpo isso aqui. Isso é uma suposição dele. Ele imagina aqui no CodeLab que ele vai precisar mais ou menos em torno de 3 segundinhos para fazer esse processo de clean, né? Então ele faz isso aí também. E aí, ó, ele vai lá no Output Directory, tá vendo? Ó, aqui usando aquela constante que a gente definiu, e vai limpar tudo que tiver ali, o que for necessário, que tiver que terminar com a extensão .png. E pronto. Ele usa aqui o Timber também para logar. Se você não conhece o Timber ainda, isso pode ser também um tópico que eu posso abordar mais para frente, se a gente tiver tempo. Mas é uma ferramenta de log para você logar, certo? E pronto, é isso que ele faz aqui. No de Blur, o que é que ele faz? Também bem simplesinho, ó. Sempre seguindo o mesmo padrão. Tô vendo aqui que a coisa é super simples, fica até repetitivo. Ó, ele implementa aqui o do Worker. E aí, ó, ele faz também, dispara uma notificação do mesmo jeitinho que ele fez no anterior, para dizer, olha, eu tô aplicando o Blur aqui. E aí, ó, isso aqui eu tive que alterar porque o código veio bugado lá do CodeLab, não estava funcionando, ele não estava aplicando na imagem certa, tal, estava usando umas coisas antigas, então eu tive que atualizar isso aqui para ele aplicar corretamente. No finalzinho ele diz assim, ó, quando ele termina, ele exibe outra notificação dizendo, ó, eu apliquei o Blur e a foto, isso aqui é o endereço aonde ela vai ser salva, tá? Para tu saber após a conclusão aqui da tarefa. Ele exibe isso também para o usuário, e se não ele solta um erro aqui. E por fim, a gente tem o cara que vai salvar a imagem, né, efetivamente. Que o que é que ele faz? Ele vai dar o título aqui à imagem, ele pega a data, né, como referência, porque ele vai criar um nome, né, com o nome da imagem mais a data para ficar uma coisa única, para quando ele for salvar das próximas vezes não dar conflito. Também lança uma notificação, ó, dizendo, estou salvando aqui a imagem. Ele adormece o processo um pouquinho, 3 segundinhos de novo, e aí é o tempo que ele precisa para salvar essa imagem lá no HD externo. Pronto, é isso que acontece aqui. Eu acho que agora a gente tem o contexto suficiente para a gente realmente pular aqui dentro da nossa view de Blur, que eu vou dar uma olhadinha aqui também no layout dela, para facilitar para a gente entender. Ó, o que é que ela tem aqui, deixa eu aumentar aqui para vocês verem. A gente tem, como eu falei, isso aqui é o espaço onde a imagem vai ser exibida partindo da primeira view. A primeira view seleciona a imagem e passa ela como bundle para cá. Esse cara pega essa imagem e exibe ela aqui. E aí a gente tem 3 níveis de blur. A gente pode dizer que é um pouquinho blur, muito blur ou totalmente cheio de blur. E aí a gente diz aqui, ó, go. No momento que a gente diz go, esse botão aqui, ó, see file, é quando a imagem já foi renderizada, o blur já foi aplicado. Aí sim ele vai ser exibido para você tocar nele e enxergar a imagem toda cheia de blur, certo? No momento que você aperta go, ela ainda está invisível, só depois que o processo termina que a gente habilita isso aí. Bora olhar rapidamente os métodos utilitários que a gente tem nessa classe aqui e depois a gente vai focar só no principal, que vai ser o Work Manager em si, o View Model em ação e o View Model Provider, que são também 3 conceitos que são muito utilizados no desenvolvimento Android, que você vai me agradecer muito se você não conhece eles ainda, que eu vou estar tratando eles aqui para você. Então você, com esse CodeLab, vai estar aprendendo também muito mais coisa de bandeja, que a ideia aqui do canal é essa, a gente agregar o máximo de valor possível, certo? Então vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, nos métodos utilitários. Nós temos 3 métodos aqui, ó, de controles de UI. Por exemplo, um deles é para a gente estar controlando os Radio Buttons, que a gente tem 3 opções de blur. Então quando você seleciona um, os outros 2 são desabilitados e vice-versa. Isso acontece aqui, ó, no Blur Level. A gente tem um método onde a gente exibe as imagens. Eu falei para vocês que alguns botões só são habilitados quando uma tarefa é concluída ou não. Isso acontece aqui, ó, a gente tem algum momento que a gente não habilita o Progress Bar, a gente desabilita ele, desabilita o botão de Cancel e habilita o botão de Veja a imagem. Isso acontece aqui. Ou quando a gente está aplicando o Blur, a gente habilita o Progress Bar,
habilita o botão de cancelar e desabilita os outros dois, certo? Para que o usuário aguarde ou cancele. E aí ele fica vendo lá o loading na janelinha. São esses métodos utilitários. Agora, interessante aqui nessa atividade, nessa parte do CodeLab, é o seguinte. Vejam aqui, ó, que primeiramente ele vai buscar o viewModel dele. E ele usava, ó, o método antigo que se chama viewModelProvider.of, e aí passava lá e requisitava o modelo. Esse método aí também já está deprecado, então eu deixei aqui só para você ver, mas coloquei aqui ó, atualizado, obtém o viewModel, e eu estou usando o novo método aqui que é viewModelProvider, e aí eu passo assim dessa maneira aqui, a maneira nova que você pega, que ele não dá como deprecated, certo? Aí você obtém uma instância do viewModel, que ele está aqui em cima. Uma vez feito isso, como eu falei para vocês na primeira parte do vídeo, que eu passei a URI da imagem selecionada na view anterior como bundle, eu estou agora pegando esse bundle de volta e pelo identificador, que são chave e valores, né? Eu vou e pego a URI desse cara. Ó. O que é que eu faço aqui? Eu digo arguments, getString, e aí eu passo o key, que foi definido na telinha anterior, pego a URI do cara. Quando eu tenho a URI em mãos, eu vou no meu viewModel e digo setURI, porque a gente tem esse método utilitário lá no viewModel que a gente já viu, né? E ele salva essa URI lá no viewModel para o meu viewModel ter esse carinha salvo também. E aí, ó, eu chego para o meu viewModel, pego essa URI e digo agora, usando um frameworkzinho de exibição de imagens, né? Eu digo para o Glide aqui, digo, ó, Glide, pega essa URI aqui e renderiza ela dentro do meu ImageView, que foi definido aqui, ó. A gente pode ver esse carinha aqui, ó. Esse cara grande, deixa eu botar aqui minha imagem para o lado. Nesse carinha aqui ele vai renderizar esse cara aqui dentro e a imagem vai ser exibida aqui dentro. É isso que acontece naquela linha de comando ali, naquela linha de código. Pronto, uma vez feito isso, eu venho para a próxima definição, que é o botão em si, onde eu digo OK, vou aplicar meu blur, que eu vou adicionar um listener a ele, e eu digo para o meu viewModel, o viewModel aplica o blur com o nível de blur que foi definido, certo? Super simples até aqui. E aqui, ó, o botão de visualização de imagem, que ele só vai ser habilitado, a gente viu nos métodos utilitários lá embaixo, quando o processo todo for concluído, mas de antemão eu já adiciono um listener a ele e digo aqui, ó, vai lá e exibe esse cara aqui, ó, lança um intent e exibe esse cara para o usuário no momento que ele tocar no botão. Então eu pego aqui, ó, pego um intent, com essa intent eu digo, ó, vai lá, lança um activity e passando essa imagem para o cara, eu digo, ó, start activity, passando essa imagem, aí ele vai exibir essa imagem para o carinha lá também. E aqui são os dois botões, um de cancelar e a parte interessante agora, que é o viewModel observando os dados, ou seja, as mudanças entre os workers através do LiveData, que a gente viu que o nosso viewModel adquiriu uma instância do LiveData, né, através do Work Manager, e aí ele vai ficar observando as mudanças que acontecem aí. Quando uma mudança acontecer aí, o Work Manager atualiza esse carinha por sua vez atualiza aqui os carinhas que estão sendo observados, e como o viewModel está escutando esse cara, ele recebe isso como informação e pode tratar isso aí. A parte mais interessante vem agora, que é quando a gente começa a escutar as mudanças do nosso Work Manager com as tarefas. À medida que as tarefas vão progredindo, ele vai alterando lá os valores no LiveData, e o LiveData emite um sinal que a gente pode escutar esses sinais através do LiveData, que é o que o meu viewModel está fazendo aqui. A gente viu que o nosso viewModel ele tem uma referência ao LiveData, ó, que ele obteve aqui, ó, através do Work Manager, quando ele iniciou o construtor dele aqui. Então, se a gente voltar para lá, a gente vai e diz o seguinte, ó, observe, a gente pega o nosso LiveData, diz observe, pega esse cara e pega, ó, o workinfos observer. E esse workinfos observer é esse método aqui, ó, que eu implementei aqui embaixo, que retorna um observer com as informações que estão compostas ali, né, que fazem parte do Work Manager, que se chama workinfo. E o que é que ele faz aqui, ó? Ele diz o seguinte, ó, quando ocorrer algum evento aqui, algum sinal foi emitido, algum evento foi emitido e eu cair aqui dentro desse método, eu vou olhar se as infos mudaram. Se existe alguma, se não existe nenhuma info, eu não faço nada, eu fico na minha, passo direto, dou um return aqui. Se
houve mudanças, eu vou ver se essa mudança foi do tipo finish, ou seja, se eu terminei, se eu concluí as tarefas. Se eu concluir as tarefas, eu vou exibir os botões, que foi aquele método utilitário que a gente viu, onde a gente vai desabilitar o progresso, vai tirar o progresso, tirar o botão de cancel e vai habilitar o botão de ver detalhes, que a gente já tinha visto também. Feito isso, eu vou também pegar o output do meu trabalho, do meu Work Manager, daquela série de workers, no caso o último, quando eu terminei de fazer o blur, vai me retornar uma string da imagem cheia de blur, né? E aí eu vou pegar esse carinha aqui e vou salvar ele no meu ViewModel também, porque depois que eu fizer isso, eu vou também pegar o botão de ver imagem e vou habilitar ele, eu vou botar ele aqui para set visible. Só que eu só faço isso depois que eu recebo esse output string, esse output URI, porque antes disso eu não tenho o endereço dessa imagem que foi renderizada, que está toda cheia de blur. Então eu só faço isso após eu receber isso, certo? Para você entender aqui a lógica, aqui o chaveamento. Pronto. E do contrário, eu apenas exibo o progresso e deixo aqui o loading aparecendo enquanto o trabalho estiver ocorrendo lá, as 3 notificações, né, eu fico exibindo lá o loading. E isso é toda a mágica, gente, é o que acontece aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui rapidamente, aproveitar o tempinho aqui para a gente olhar aqui, ó, o que é que a gente tem. A gente não chegou a olhar isso aqui em detalhes, eu comentei para vocês por alto. Aqui a gente vê aqui as imagens, a gente vê aqui os radio buttons que a gente vê aqui, e a gente tem também, ó, em algum lugar a barrinha de progresso. Aí tem os 3 botões aqui, e aqui, ó, tá o progress bar, que é o carinha que vai ser exibido aqui também. Só para vocês entenderem isso aí também, vai ficar tudo no GitHub disponível, vocês podem dar uma olhada, baixar. Ficasse com a dúvida até agora, esse é o momento que você chega nos comentários, comenta alguma coisa, dá alguma sugestão, se sentir falta de alguma coisa, pergunta que eu respondo com muito prazer. Queres fazer networking? Tem um grupo do Telegram que vai estar pinado aqui no canal para ficar assim na tua cara. Pede teu acesso, é gratuito, e lá eu compartilho ideias, compartilho os vídeos em primeira mão para você não ficar dependente de sininho, embora você possa liberar o sininho aí para você receber as notificações do canal. Senta teu dedão no like aí para eu entender que tu chegasse até o final e que tu gostasse. Se não é inscrito, te inscreve ainda para não perder o resto do conteúdo que vem por aí, de toda a certificação, porque eu vou trabalhar ela de A a Z, com o intuito de me preparar para ela, né? E você vai estar se preparando comigo automaticamente. E eu tenho certeza que sempre a gente aprende alguma coisa em um ou outro vídeo, por mais simples que ele seja. Até no vídeo de Toast e Snake, por incrível que pareça, eu ainda aprendi coisa pra caramba. E eu acho que você vai aprender também. Senta teu dedo no like. E se você caiu aqui de paraquedas, vou deixar o link dos cards dos vídeos anteriores aqui, para você agora na sequência dar uma olhadinha neles, para não perder o embalo, para você quando sair o próximo vídeo, você já está a par de tudo e já está todo setado para poder dar continuidade aqui ao desenvolvimento. Vou ficando por aqui e te espero ver no próximo vídeo. Fui!